formaram uma civilização que habitou parte da América Central durante um dos mais longos períodos da Era Pré-Colombiana, aproximadamente 2,5 mil anos antes de Cristo, até o começo do século XVI. Essa civilização estava espalhada entre uma série de cidades-estados que ocupavam a região sul do México, Guatemala, Honduras, Belize e El Salvador. Esses são os Maias. Os Maias vivem na América Central por cerca de 3 mil anos. Vivem sim, pois os espanhóis não conseguiram exterminar por completo este povo. Eles começaram a habitar a região sul do México por volta do ano 1000 a.C., e muitos de seus descendentes vivem próximos aos locais onde hoje temos vários sítios arqueológicos. Estima-se uma população de 2 milhões de maias espalhadas pela região, compreendendo os territórios do México, Guatemala, São Salvador e Honduras. A civilização maia desenvolveu-se em 3 períodos históricos. Um tanto quanto obscura para os historiadores e arqueólogos, até o ano 1000 a.C., quando começou na América Central um grande crescimento populacional, em parte pelo aumento significativo da produção de milho, base da alimentação do povo, e a formação de grandes aglomerados populacionais, originando as primeiras cidades maias. É neste período que foram construídas as cidades de Tikal, Palenque, Copán, Huachacán, entre outras. Nesta época ainda não existia uma unidade imperial. Estas cidades funcionavam como cidades-estados independentes. Algumas em algum momento formaram ligas que, para comparação, eram bem parecidas com as ligas criadas pelas cidades gregas, lá na chamada Antiguidade Clássica. Neste período, as cidades maias formaram um estado centralizado e governado por um monarca semidivino, que era o proprietário nominal de todas as terras que eram cultivadas e que também determinava o trabalho obrigatório, durante uma época do ano, para toda a população. Mesmo com essa unidade regida por um poder teocrático, as cidades ainda tinham relativa liberdade, o que vai motivar o estabelecimento No novo império, as cidades reconquistaram a independência e voltaram a formar as cidades-estado. Mas essa independência das cidades não modificou a cultura comum do povo maia. As diferenças culturais, quando existiam, eram imperceptíveis. No entanto, essa desagregação facilitou o domínio espanhol. Na cidade viviam os nobres, classe formada pela família real, chamados de aqueles que possuem pai e mãe. Haviam também os sacerdotes, os comandantes militares e os funcionários do império que cuidavam da administração e cobrança de impostos. A base da sociedade era formada pelos trabalhadores urbanos, os artesãos e os camponeses, que além do trabalho e do pagamento de impostos ainda prestavam serviços militares em épocas de... A base da economia era a agricultura, principalmente a plantação de milho e feijão. Cultivavam também algodão, tomate, batata e cacau. A maior parte dessas plantações pertenciam ao Estado e os camponeses prestavam serviços em uma parte do ano nesses locais. Possuíam técnicas avançadas de irrigação, mas também faziam uso das queimadas, o que causava o esgotamento precoce do solo. Segundo alguns estudos arqueológicos, foi a partir do ano 1000 a.C. com a introdução do milho, mas o que os maias passavam a destinar seus trabalhos públicos para a construção dos templos e cidades, entre outras obras públicas, pois esse milho não dependia de técnicas muito elaboradas para o cultivo, tomando rapidamente o lugar de produto base da alimentação maia, o que também acarretou em um desenvolvimento agrícola mais lento da região. É aquela coisa, com abundância de alimento sobra tempo para outras atividades laborais.
A arte maia, assim como todos os outros povos pré-colombianos, tem ligação direta com a região local. A religião era politeísta, e os maias acreditavam em vários deuses e davam valores humanos aos fenômenos da natureza, além de deificar vários elementos naturais, animais, plantas, pedras e minerais, que eram identificados como deuses. A religião também era dualista, tinham noção de bem e mal, e esses deuses frequentemente lutavam entre si. Com frequência realizavam sacrifícios humanos para aplacar a ira dos deuses. Assim como os egípcios, os maias também tinham uma escrita baseada em desenhos e símbolos. Registravam com esta escrita os acontecimentos, contagem dos impostos, colheitas, guerras e datas. Tinham um calendário baseado nas fases da Lua e outro que registrava o tempo de acordo com a posição do planeta Vênus. A astrologia maia era avançadíssima para os recursos da época, e o topo das pirâmides serviam também como observatório astrônomico, construções específicas para este fim. Segundo os maias, este mundo teria sido precedido por outros mundos, e existiram 3 eras neste mundo, que terminaram em destruição. A quarta era dos maias. Terminaria com o estabelecimento da fraternidade universal. Coincidentemente, esta era acabava em 2012. Isso foi o motivo para várias especulações sobre o fim do mundo. A matemática também era muito desenvolvida, e os maias desenvolveram as casas decimais e o número 0. Seu sistema era de base 20, ou seja, ia do 0 ao 19. Chegaram a desenvolver um jogo de bola, com associações rituais, e eram jogados em estádios que foram construídos em várias das grandes cidades maias. Entre os séculos 8 e 9, os maias entraram em decadência devido a guerras internas, doenças, inundações e grandes períodos de seca. As cidades passaram a ter muros em volta. Em algumas cidades, revolta dos camponeses também enfraqueceram o império. Mais ao sul, os maias continuaram prosperando, mas o território do norte foram agregados à expansão asteca, vinda do México por volta do século. Com a chegada dos espanhóis, a última cidade-estado maia deixou de oferecer-lhes em 1697. Então, chegamos ao fim da nossa videoaula. Espero que tenham gostado e tenham aprendido também. Obrigado pela sua atenção.